Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e é muito bacana poder voltar aqui na Mais Psicólogos, nessa semana tão importante pra gente, que é a Semana da Psicologia. Bom, eu sou psicólogo, sou pós-graduado em aconselhamento e esse ano eu finalizo meu mestrado em Medicina na Universidade de São Paulo. Hoje eu atuo na divisão Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas. Devido à pandemia, estou alocado no Hospital Universitário, dentro da Universidade de São Paulo, e sou psicólogo colaborador do Escritório de Saúde Mental da Universidade de São Paulo. E o que é a vida acadêmica? Em linhas gerais, a vida acadêmica é quando aquelas práticas tão comuns na nossa graduação, os debates, os seminários, os trabalhos escritos, as leituras, as discussões, a produção científica, ela deixa de ser itens da formação e passa a se tornar uma realidade na prática do profissional. É quando aquelas coisas que vivenciamos na graduação integram a vida do profissional. Tá? E por que é tão importante investir na área acadêmica? Eu vejo que a produção científica é a forma mais segura, mais adequada de se compreender um fenômeno, porque a partir dela a gente observa como que o fenômeno acontece dentro de uma determinada sociedade, isso com rigor metodológico, até para que isso que é compreendido e produzido pode ser replicado em outros momentos. É possível observar as variáveis de um determinado evento, como que esse evento ou situação acontece dentro de um determinado tempo com uma determinada população, comparar entre populações diferentes o comportamento desse evento, observá-lo durante um período, consultar informações anteriores e a partir desse contraste do que já teve e do que temos hoje, o que a gente pode propor de soluções, de medidas e também que isso seja publicado, divulgado para que outros lugares, quando passar por situações similares, possam aí ter um mínimo de informação e até um método para poder encarar e passar por isso. Tá? Por isso que é tão importante investir na formação acadêmica. Pensando na minha experiência pessoal, como que isso começou? Sempre fui muito curioso para saber como é que as coisas aconteciam. Mas a forma de poder atuar com isso, eu enxerguei assim um momento em que eu via que compreender um fenômeno era possível de forma segura, foi numa matéria que eu tive no ensino médio, no primeiro ano de ensino médio, aos 15 anos, que se chamava Introdução à Pesquisa. Então lá nós vimos as formas de pesquisa, iniciamos aí um ensaio, algumas leituras, então eu vi que ali era possível dar conta da minha curiosidade de uma forma em que houvesse segurança, em que não fosse pautado no achismo e que isso poderia ficar registrado e poder ser aplicado por quem assim vivenciasse algo similar. Então foi aí que começou o meu interesse. E aí a partir disso, na própria graduação, eu comecei a conversar com professores, com pessoas ao redor, para ver o que poderia ser feito para que esse ingresso na vida acadêmica fosse possível. Então, no primeiro semestre de faculdade, eu já estava conversando com o professor sobre iniciação científica. Acabei não iniciando uma iniciação no primeiro ano, foi no segundo ano de faculdade. Já no terceiro ano, eu já fui voluntário em simpósio científico, né? Então, como voluntário, eu associei palestrantes, mexi em equipamentos de vídeo, de áudio. Então, nesses corredores a gente conhece muita gente, conversa com muitas pessoas. Ainda no terceiro ano, eu apresentei a minha iniciação científica, uma apresentação oral, e participei de uma mesa de debates sobre o tema que eu estava estudando. Depois participei de um encontro de iniciação científica. Então, isso foi me consolidando, fomentando em mim a questão da prática da pesquisa, da produção. E aí, para que isso continuasse como vida, eu busquei a educação continuada, que são as pós-graduações. A área de lato sensu é possível você atuar com produção científica, mas como a própria grade, o próprio objetivo do curso é muito mais para um ambiente profissional, funcional do dia a dia de algumas áreas, né? Isso não é tão aprofundado quanto na formação estrito sensu. Então aí estamos falando de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Então para uma carreira de produção científica, de vida acadêmica, essa linha é a mais
onde vai proporcionar mais atuação nesse sentido. E aí, para eu ingressar no mestrado, eu conversei muito com pessoas, fui pesquisador voluntário mesmo depois de formado, visitei muitas instituições, pesquisei muito sobre áreas para que pudesse achar uma área e que eu pudesse ingressar, que o conhecimento adquirido pudesse ser útil e pudesse me permitir o ingresso, né? Porque uma coisa que eu identifiquei e converso com todo mundo que me procura sobre vida acadêmica, eu digo que vida acadêmica depende de 2 fatores, tempo e dedicação. O pesquisador, ele já vem de uma caminhada até que ele continue sendo formado. Então, estudo, leituras, práticas de pesquisa e discussão, isso nunca vai finalizar. Mas para que a academia olhe para aquele pesquisador e entenda que ele pode continuar fazendo isso, é importante que algo anterior já venha construído. Então, teve reuniões que eu tive com pessoas, com professores, que eu busquei como um possível orientador, que acabou não sendo meu orientador, mas que debatemos durante pelo menos 1 hora, não só sobre aquilo que eu queria, mas sobre aquilo que a faculdade poderia me propor, sobre os diversos temas, as diversas aplicações. Então, essa preparação prévia para mim foi muito importante. Eu vejo como de fundamental importância. Então, você que aspira um dia ingressar nisso, comece construindo hoje. Comece conversando com pessoas, com leituras, se voluntarie, isso mostra desejo, isso é visto com bons olhos pela academia. Então, perceber que tem um evento científico, não vai poder participar como ouvinte, porque é preciso despender um custo. Pergunte se você pode ser um voluntário. E aí você vai começar a trabalhar na organização, vai começar a vivenciar esses bastidores da academia, vai conhecer muita gente. Isso é muito importante. Contato com pessoas de diversas áreas. Então, eu conversando com eles, como eu havia conversado, compreendi muito de como que se faz para entrar, compreendi muito das áreas que existem, o que se pode fazer, se preparar para processos de seleção. Antes de entrar na Universidade de São Paulo, eu me inscrevi em outras 2 instituições. Basicamente, o ingresso no processo seletivo é uma prova escrita sobre o assunto, então é por isso que é tão importante você ler sobre a área que você deseja, conhecê-la a fundo, se inscrever em plataformas em que isso é publicado, em que esse conteúdo é divulgado, até para que você não só apenas se familiarize com o conteúdo, mas com a forma com que essa área se comporta. Então, além de uma prova escrita da área, comumente tem uma prova de idioma, até porque muito do que é produzido em inglês, né? Então, você dentro dessa área vai ter contato com muito material, fora que tem as palestras, né? É muito comum, principalmente na Universidade de São Paulo, nós recebemos docentes, pesquisadores de outros países. Então, algumas aulas que temos são no idioma inglês. Então, conhecer o idioma também é importante, familiarizar com o conteúdo publicado fora do Brasil é importante. E a outra etapa do processo seletivo é a entrevista. Então, é por isso que é tão importante essa já caminhada na área acadêmica, porque é nessa entrevista não apenas o orientador que você escolheu, que você se apresentou como interessado, ele vai verificar não só se você já tem um período de caminhado, por que você se interessa nisso, mas também um pouco do que você já adquiriu, um pouco que você vivenciou e de como isso que você tem, junto com as orientações e com os trabalhos que vocês estão pensando, o que pode ser produzido e o que pode ser publicado nessa área. Bom, gente, esse é minimamente o caminho que eu fiz. Esse ano eu estou finalizando, já tenho uma proposta, um projeto para o doutorado, porque, como eu disse, a vida acadêmica é um contínuo, né? Então, uma formação acaba estimulando a outra, a produção, aquilo que é feito, aquilo que é pensado e discutido, isso acaba até sendo natural. Bom, espero que minimamente esse conteúdo tenha orientado vocês, tá? Tentei falar em linhas mais gerais para alcançar o maior número de pessoas. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade em relação àquilo que a gente conversou, né? Publica aqui nos comentários, tá? Que aí eu tento responder para vocês na medida que isso for chegando, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana da psicologia, que vocês sigam aí os próximos eventos e debates da Mais Psicólogos e vamos juntos
seguindo não só na construção de conhecimento, mas de um fazer da psicologia que alcance o maior número de pessoas e que produza bem-estar e benefício para todos, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana para nós e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.